Casa de Deus, encontro a família, e aqui nós somos uma família que em breve vai se unir com a família celestial, a família celestial. Amém? Mas antes de nós abrirmos a palavra de Deus, convido a igreja a ficar de pé, para nós assim fazer uma oração, pedindo a iluminação para nós entender o tema desta manhã. Vamos ficar de pé? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã estamos aqui reunidos neste momento, na tua casa de oração, para receber a luz de tua palavra. Que o Senhor, assim como o Senhor deu a iluminação, para que o apóstolo João escrevesse esse capítulo 5, assim ilumina também o teu servo nesta manhã. E que ninguém saia daqui vazio, mas saia cheio do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de São João, capítulo 5. Vamos ler dos versos 5 adiante. Evangelho de João, depois de Lucas, capítulo 5, dos versos 5 adiante. A história de um homem paralítico no tanque de Betesda. E essa cura sucedeu no dia de sábado. Agora olha o que diz o texto. João capítulo 5, verso do 5 adiante. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me possa no tanque, enquanto a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o seu leito, passou a andar. E aquele dia era sábado. Pois por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não é lícito carregar o teu leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que foi curado não sabia que era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita agitação naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisas piores. O homem, se retirando-se, disse-lhe aos judeus que foi Jesus que tinha curado. Então os judeus procuraram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele disse: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual. Queridos irmãos, que relato bíblico forte. Aqui nós encontramos a cura desse homem paralítico de 38 anos. Aqui nós vimos que esse homem, a receber essa cura, ele recebeu o milagre de Jesus Cristo no sábado, no dia santo e sagrado. Mas os judeus e os fariseus, interrogando esse homem que foi curado, perguntou: quem te curou? Quem te deu a cura, estabeleceu a tua saúde? O homem, não sabendo que era Jesus, ele imediatamente, quando Jesus se encontra com ele no templo, Jesus diz para ele: veja que tu já estás o quê? Curado. Vai e não peques mais. Mas vamos olhar
que essa cura que Jesus realizou no sábado é o mesmo Jesus que realizou lá no passado, ele é o mesmo Jesus que pode realizar uma cura hoje aqui. Amém. E qual é a cura que ele quer nos realizar? Aqui Jesus curou uma pessoa enferma, paralítica. Hoje Jesus quer fazer uma cura espiritual em nossas vidas. Amém? Amém. Agora, o que aconteceu nesse dia, quando Jesus curou esse homem? Os judeus e os fariseus, na sua vez, achavam-se que porque Jesus fez essa cura no sábado, ele tinha violado o quarto mandamento. Não é verdade, porque para curar uma pessoa no sábado, não é pecado. Lá na sua Bíblia, Marcos capítulo 3, olha o verso 4. Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 4. Olha que Jesus respondeu aqui para os fariseus. Marcos, depois do Evangelho de Mateus, capítulo 4, capítulo 3, aliás, o versículo 4. Só o versículo 4 a gente vai entender o capítulo 5 de João. Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 4. Então lhe perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou tirá-la? Mas eles ficaram, meu irmão, em silêncio. Presta bastante atenção nesse cenário. Quando Jesus Cristo, ele curou o paralítico do tanque de Betesda, ele disse apenas as palavras que ele usou na criação do universo. Quando lá em Gênesis Deus disse: haja a luz, e houve luz. A mesma palavra ele usou na cura do paralítico. O poder da palavra. Cadê o amigo da igreja? Ele disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda, vai na tua casa. Aquele homem de 38 anos, ali sofrendo, e ele disse no verso que não tinha um homem sequer que colocasse ele no tanque. Imagina você, uma criatura, um ser humano, vivendo na maneira que esse homem estava vivendo. Agora Jesus vai para a igreja, Jesus vai para o templo, e ali naquele dia era a festa que estava correndo. E que festa era aquela? Era a festa da Páscoa, que era sempre comemorada para agradecer a Deus pela libertação que Deus tirou o povo do Egito. Era o costume naquela época. E um detalhe aqui interessante: quando Jesus chega ali, ele vê de um lado as pessoas bem vestidas, as pessoas com saúde, e de outro lado Jesus olha uma grande multidão de cegos, coxos e paralíticos. E estava ali agora Jesus, ele vendo aquele homem deitado, 38 anos, Jesus se compadeceu dele. Amém? Amém. Jesus foi lá onde ele estava. Jesus perguntou a ele: você deseja ficar curado? Você quer ser curado? E naquele momento o homem contou sua história. Queridos irmãos, há uma cura no sábado. Você ajudar uma pessoa doente no sábado não é pecado. Agora olha para aqui Marcos, o texto do Evangelho de Marcos. Jesus fez uma pergunta para os judeus e para os fariseus. Então lhe perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou salvar uma vida ou tirá-la? Imagina se Jesus passasse para a igreja e naquele momento Jesus não desse atenção ao paralítico. Ele tinha continuado a sua vida de paralítico e talvez ele tivesse morrido, e agora seria a acusação dos fariseus: olha, tu que tem o poder de curar, por que não curou aquele paralítico, aquele homem morreu? Porque você não deu atenção a ele, não deu assistência? Seria uma acusação. Jesus, de uma maneira poderosamente, ele veio para uma missão. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 4. Veja a missão do mestre. Olha a missão que Jesus tinha. Ver uma pessoa doente no sábado e você não puder ajudar. Mateus capítulo 4,
Veja o verso 23. Estava tendo a lição da escola sabatina esse verso. Vamos ler? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de irmão, de doença e enfermidade entre o povo. Jesus desceu do céu, irmão, para que viesse aliviar o sofrimento humano. Depois que Adão pecou, depois que Eva pecou, a Bíblia diz que entrou a morte, entrou a doença, entrou a morte, entrou o sofrimento. Lá em Santa Cruz do Capibaribe eu morei 22 anos. Eu me lembro que tinha lá um cidadão chamado José, um senhor já de idade, e eu tinha recebido uma cura logo na sexta-feira, a última sexta-feira do ano de 1999. A minha esposa está aí e não deixa Deus estar inventando essas coisas para mim, lá o que Deus fez na minha vida. Amém? E na sexta-feira eu já estava completando 3 anos e meio deitado em cima de uma cama, só andava só dentro de casa bem devagarzinho. Hoje eu tenho 2 próteses, a prótese do lado direito e uma prótese do lado esquerdo. E minha esposa, naquela última sexta-feira do ano, ela saindo de casa, ela chegou a Suzana e a Sonete, minhas 2 filhas, chegou no quarto, eu estava deitado assim de nada, ninguém podia mexer comigo, eu estava magro, eu não comia mais, não me alimentava, estava com depressão. E a minha esposa vai para o serviço, deixando no armário, no guarda-comida, apenas um pacote de vitamina, meio saco de sal da tinha. O bujão seco, faltando alimento para as crianças e o marido doente. Aí ela vai lá, eu estou deitado no nosso quarto, na cama, ela me abraça e diz: querido, eu te amo muito. Eu vou sair, eu só vou ganhar R$35. Se der para comprar teu remédio e sua injeção, eu compro, para aliviar mais um pouquinho essa dor. Mas aquela sexta-feira foi o dia mais difícil. Eu pensei que eu não ia sobreviver. E aí a minha esposa vai para o trabalho e eu fico em casa do mesmo jeito, lá deitado. Nesse dia eu não levantei nem para ir no banheiro, nem água estava bebendo, nem comida. E passando ali as horas, e eu tarde, a minha esposa chega antes do pôr do sol, e sucedeu uma coisa. A minha esposa, nessa sexta-feira, ela foi despedida do serviço porque era bagunça. O marido doente, as filhas, 2 filhas pequenas, chegaram com R$35, e quando ela entra dentro de casa, ela corre, vai ao meu encontro, me abraça e diz: eu te amo muito, querido, mas a sua injeção e a caixa de comprimido de Tanilaça eu não pude comprar, porque o chão está seco, a minha conta de energia, o armário, tem que fazer as compras. Eu sei, coloquei meus braços direito no ombro dela. Eu falei para ela assim: Deus proverá, Deus proverá. Naquela sexta-feira, quando eu disse Deus proverá para ela, a menina mais velha, Tamara chegou, ela chegou no serviço, e naquele momento a ela entrar dentro de casa, ela foi até o meu quarto e vendo a situação do seu irmão, agora saiu de casa correndo, meu pai morava na mesma rua, ela saiu e foi e disse assim: papai, vai depressa, Boaz não está bem. Boaz está muito mal. Eu nunca vi ele tão magro como ele está agora. Meu pai era um homem cego. Ele desceu a rua, foi até minha casa, entrando no quarto. Antes de quando ele chegou na sala, ele perguntou qual lado da cama ele se encontra. E naquele momento, meu pai, minha irmã, minha esposa disse: ele está do lado esquerdo da cama. E meu pai ia entrar, ele colocou as mãos sobre o meu corpo.
Eu estava encolhido, já andado pela medicina, e meu problema foi a barra do freio que secou dos dois lados, o freio estava rodando no quadril, e o médico disse para minha esposa que ela tem que se conformar, e eu ia ficar na cadeira de roda. Meu pai se ajoelhou. Depois que ele passou a mão no meu corpo, ele se ajoelhou e fez uma oração. A dor era tão grande a dor daquele que eu sentia a dor no corpo, todos os ossos meus doíam. E depois que meu pai terminou de orar, meu pai chamou minha esposa e disse para ela: Sandra, pega esse dinheiro que você dá, já o sábado tinha chegado, vá até o supermercado, lá compre o alimento, traga laranja, aveia, leite, e traga lá um pedacinho de carne, fazer pirão para o meu filho. Naquela sexta-feira, meu pai foi para a casa dele. A minha esposa foi para o mercado e, voltando, minha esposa começou a dar banho das meninas, no gostoso no sonete, e preparar a comidinha dela. E meu pai tinha pedido para minha esposa fazer um copo de suco de laranja sem água e uma papinha de aveia, agora com bastante leite. E minha esposa assim o preparou. Quando minha esposa terminou de aprontar as crianças, ela foi levar a comida da minha boca. E quando a papa bateu, eu senti um amargo e eu não consegui comer. E aí, a minha esposa chorou, porque depois que meu pai saiu, um vizinho que morava de frente à minha casa, chamado Antônio, ele foi lá me visitar, ficou conversando comigo um pouquinho, e eu só dizendo algumas palavras, que eu estava suportando a dor, e ele saiu, chegou até a sala da casa e disse assim: meu marido dessa noite não passa, e amanhã você amanhece comigo. Imagina um homem doente, em cima de uma cama, o vizinho falar isso. E eu me lembro que eu disse assim: Senhor, é meu último dia, terminou tudo, não vou ver minha filha crescer, acabou. A minha esposa, como eu disse, ela preparou a alimentação, fui levar, e ela chorou porque se lembrou do que o Antônio falou. Depois que minha esposa se deitou ao lado da cama, ela encostou as costas dela junto com a minha. E naquele momento minha esposa chorou, e depois de ela terminar de chorar, ela dormiu. Aí eu falei com o Papai do Céu. E me lembrei de João capítulo 5, a cura do homem do leito de Betesda. E da minha oração foi essa: Senhor, eu não sou digno que o Senhor venha ao meu caso. Eu sou um homem pecador. Mas, Senhor, há 2.000 anos atrás o Senhor curou um homem paralítico. Se o Senhor vir à minha casa hoje, entrar no meu quarto, e o Senhor sentar à beira do meu colchão, e se o Senhor me curar hoje, já faz dias, mais de 3 anos que não vou à igreja, eu não consigo andar. Se o Senhor me curar hoje, eu te faço volta. Eu quero me tornar evangelista como o apóstolo Paulo. Quando eu estava orando, eu senti minha casa, os vizinhos com o som ligado, na última sexta-feira do ano de 1999. Eu não escutei barulho de som, não escutei nada, porque o céu estava no meu quarto. Aí o Senhor Jesus estava lá. E quando eu terminei de fazer essa oração, alguém entrou no meu quarto. Eu não cheguei a ver. Ele sentou à beira do colchão, aonde ali, aquela parte assim, da parte do pé da cama, eu estava encolhido, ele sentou ali. E aí ele sentou, eu disse: Jesus chegou. E eu comecei a chorar. E eu repeti a oração para a honra e glória do Senhor. E como eu repeti a oração, o Senhor, de uma maneira especial, eu senti a mão dele tocando aqui nas minhas pernas. Quando ele passou a mão aqui nas pernas, minha perna esticou as duas. Ele colocou as mãos dele aqui embaixo da minha costela que estava de lado, me colocou em seus braços de amor. Ajeitou o travesseiro e
colocou a minha cabecinha e disse assim: dor. E daquele dia, naquela hora, que ele me tocou, as dores foram. Amém. As dores foram. No sábado, minha esposa se levantou e antes dela se levantar, eu me levantei. O cântico do galo que cantou já era 1º de janeiro de 2000. E eu vejo ali nas brechas do telhado que o dia clareou. Eu me levantei sem a ajuda da pegada, do cabo de vassoura, aliás, e sem a ajuda da minha esposa. Eu fiquei em pé assim do lado da cama. Em pé sem sentir nada. A minha esposa se acorda e ela pensa que eu vou cair. Ela tenta me segurar e eu digo para ela: não, filha, não me toque. Jesus esteve aqui. E naquele momento ela olhou para mim e disse: quem? Jesus esteve aqui. Ele me tocou, me curou e eu não estou sentindo nada. E hoje eu vou para a igreja com você e minhas 2 filhas. Quando eu estava falando com a minha esposa, a Suzana, minha filha mais velha, ela ouviu a conversa. Saiu do quartinho dela, veio até onde estava nós, o nosso pai, conversando com a esposa. Ela me abraçou e ela disse: papai, o senhor está cuidado? Eu disse: sim, filho. Jesus me visitou, Jesus me tocou e me curou. Sabe, essa filha minha chamada Suzana, ela não está aqui. No dia 19 de outubro de 2019, a Suzana e o esposo dela, o Pedro, estavam se dirigindo de Itaguatinga, a cidade de Pão de Açúcar, quando o doutor André, o médico doutor André de Santa Cruz de Capivari, em alta velocidade no seu carro, ele estava embriagado, bêbado, bateu na traseira da moto do meu genro. E aí ele bateu na moto do meu genro. A minha filha foi lançada vítima. Ela tentou se defender do impacto. Ela deu os bracinhos dela, esse aqui tinha marca na testa dela, mesmo ela com capacete. Aquele dia foi o dia mais difícil da minha vida. Uma filha que nasceu na beira da estrada, indo para Campina Grande. A minha esposa foi transferida de Santa Cruz para dar luz em Campina Grande. Eu falei para a doutora: ela vai dar parto, ela vai dar luz em parto normal. Mas a doutora não quis ver. E aí a minha esposa dá luz na estrada. E quando a menina nasce, eu seguro Suzana nas minhas mãos. Eu segurei aquela menina, mais ou menos 3 quilômetros depois, ao motorista virar a ambulância para o lado direito de uma curva, tinha uma descida e uma reta vindo para cá. O motorista olhou 2 carretas de areia. E o motorista olha para mim e diz assim: foi bom ter conhecido vocês, mas aqui não salva ninguém. Faltando apenas 300 metros. E naquele momento, quando eu olhei assim e vi o tamanho do problema, as 2 carretas vindo em nossa direção, a ambulância estava acima de 100 por hora para salvar a vida da minha filha e da minha esposa. Naquele momento, eu fiz uma oração dentro daquele carro. Naquele dia, no dia 20 de agosto de 1995, dia do nascimento de Suzana, eu fechei os olhos e orei e disse: Senhor, salva-nos. Deixa o papai abraçar uma filha minha, por favor. Eu comecei a orar, e no momento que eu estava em oração, eu senti, quando o carro foi tomado da pista e tirado e levado assim, e eu senti os galhos do mato batendo assim do lado da ambulância. E eu continuei em oração, em comunhão com Deus. A ambulância se virava ao lado direito, entrou assim no terreno como se fosse um terreno de terra. E a ambulância foi de frente à maternidade de Queimada.
na barriga. E quando as portas da ambulância se abriram, os meus olhos se abriram. Até esse momento eu estava na presença de Deus Todo-Poderoso. Amém. E na volta, quando eu via um motorista de volta, ele olhou para mim e perguntou: o senhor é crente? Eu disse sim. Eu sou crente. Eu disse: o que foi que aconteceu? Eu só vi. Ele disse: deixa eu lhe contar. Eu só vi uma luz, como se fosse a luz de uma lua cheia, muito maior. Uma luz bem grande, e essa luz parou de frente à ambulância e tomou a ambulância da frente das duas caras. Cadê o amém? Amém. E ali, quando ele tomou aquela luz, eu fiquei olhando assim. Eu já tinha fechado os olhos, porque achava que não tinha mais nenhuma solução, eu ia morrer. E naquele momento, eu senti quando aquela luz levantou a ambulância e tirou a ambulância de lá. E ele disse: aonde eu for, eu vou dizer que uma oração Deus atendeu num momento desse. Sabe o que ele disse, irmão? Ao olhar para a cura desse homem que Jesus realizou no sábado, nós sabemos que no sábado, eu também recebi essa cura no sábado, porque a sexta-feira já era sábado, já era noite, e eu recebi essa cura. E hoje eu estou aqui na igreja de João Alfredo para dar esse testemunho, dizer para você que o mesmo Jesus que curou no passado, ele é o mesmo Jesus que curou hoje. Amém? Por isso que quando Jesus curou esse homem, aquele homem, quando Jesus disse: filho, levanta-te, toma o teu leito e anda. É o poder da palavra. Agora você quer receber um milagre, você tem que orar com fé. Você precisa orar com fé. Você não precisa, por isso que o Tiago disse: quando vocês orarem, não orais. O que ele disse? Quando vocês orarem, orem com fé e nada duvide. Deus é o Deus do milagre. Ele opera o milagre. Agora veja, o voto eu fiz a Deus se ele me curasse, eu ia ser o que mesmo? Ele hoje disse. No sábado eu ia para a igreja com a minha esposa e as duas meninas. Os meus vizinhos ficaram admirados, que conheciam a minha história. E até eu indo para a igreja no sábado com a minha esposa. E tem um detalhe que no sábado, minha esposa está aí, eu não tomei café naquele sábado. E ouvi uma voz do Espírito Santo que disse: apresenta-te no templo, na casa de Deus e conta o que Jesus fez por você. Amém. Vai lá. Tinha um diácono da igreja lá, da igreja central do bairro de São Jorge de Santa Cruz, irmão Ciliar. E ele era o primeiro a chegar na igreja. 8h20 ele já estava abrindo a igreja. 8h20 já estava lá, a igreja aberta. Aí, mais ou menos 8h40, eu vim chegando 8h30, mas meu pai, eu liguei no meu pai. Aí me conciliar com relação ao portão da igreja, ele olhou. Disse: não, não pode ser, irmão Boaz. Agora imagina, eu tão magro que estava, as minhas calças eram número 38, eu tive que vestir uma calça número 30, quase 34. Imagina, não, 36. Era muito que deu, e mesmo assim ficou afogada. Eu tive que apertar o cinto e botei a camisinha social que meu pai me ensinou, a minha gravata, e fui para a igreja. Agora, um detalhe: no sábado de manhã, meu pai fez a oração dele, mas eu tive que fazer a minha oração. Aí de manhã, logo cedo, bati na porta da casa de meu pai, no sábado. Ele viu, quando eu bati, ele perguntou quem é. Eu disse: é Boaz. Aí ele disse: Boaz? Sim, sou eu. Eu falei: papai, se arrume, que hoje nós vamos para a igreja. Amém? Amém? E aí eu chegava na igreja central, o auxiliar que foi meu encontro, e perguntou para mim com Boaz o que aconteceu. Eu falei: Jesus me visitou. Jesus esteve na minha casa. Quando ele visitou a casa de Zaqueu, a mesma coisa, eu senti a presença de Jesus ali. Ele me tocou e hoje estou curado de seu irmão auxiliar.
Sabe, depois do culto, a minha esposa começou a chorar, porque 2 filhas, minha esposa ainda doente, já não fiquei mais de cama, mas não podia pegar peso. Aí as irmãs da igreja e os diáconos e os anciãos chegaram perto da minha esposa e disseram: não estás só, aqui está a tua família. Amém. Tu não passarás por. Amém. Sabe, irmão? Eu amo Jesus. Amém. Agora, escuta esse detalhe. Final sim. Depois o irmão vai dar o vídeo de Suzana agora não. No domingo, dia 2, eu ia voltando para a igreja. E na minha rua, tinha lá um rapaz chamado José, esposo de. Como é o nome dela? Da anunciada, o José. Esse rapaz bebia muito. No final de semana ele bebia. E sabe o que aconteceu? Quando ele viu eu em pé assim, eu morava numa ladeira lá no bairro da Palestina de Santa Cruz, eu vi o José vindo na minha direção bêbado. Esse homem ele parou na minha frente, botou a mão, as 2 mãos dele nos meus ombros e disse assim: olha, um dia se eu for ser crente, eu quero ser crente como o senhor. Amém. Com de fé, porque eu vi você lá na sua cama e hoje eu vejo você em pé. É um milagre de Deus. Eu falei, José, aí aproveitei, José, convite para você. Amanhã nós vamos para a igreja. E você não beba, que amanhã eu quero que você vá comigo. O José topou. Aí quando a gente ia, eu e meu pai, minha esposa não foi, porque São Neto estava doente. Aí foi eu, meu pai e meu vizinho José. Sabe o que aconteceu? Quando a gente ia, tinha um loteamento, ainda não tinha bem habitado, era pouco espaço que tinha, você não sabe o que aconteceu. Eu ia tão feliz da vida com meu terno preto, ali, minha calça, todo assim, com a minha Bíblia na mão, e eu parei, aqui tinha uma rua que eu ia atravessar e olhei nessa direção, via 2 rapazes de bicicleta, um mais baixinho e o outro bem alto. E na hora que eu parei para eles passarem, aí mais ou menos assim, dessa parede daí para cá, ele desceu da bicicleta em movimento, pegou o 38 e chutou aqui na minha cabeça. E o outro assaltante ficou aqui na minha frente. Eu quis estar na minha cabeça e disse: joga a Bíblia agora fora, joga. Era um cheio. Eu falei: não, eu não jogo a Bíblia. Minha esposa tinha ficado em casa com as 2 filhas. O segundo ladrão estava na frente com a arma também apontada para nós. Naquele momento, ele empurrava a arma aqui na minha cabeça e dizia: joga a Bíblia fora, joga a Bíblia fora. Eu olhei assim para o céu e disse: eu não vou ser mais evangelista. Eu não vou mais entregar o Evangelho, batizar as pessoas e preparar elas para a volta de Cristo. Ele voaram outra vez, a Bíblia falou, outra vez. Enquanto ele jogou abaixo. Não lhe pediram para eu jogar a Bíblia fora. Aí quando ele pediu para eu jogar a Bíblia fora, eu disse: eu jogo. E aí sucedeu uma coisa. Aquela mesma pessoa que me visitou no meu quarto esteve ali comigo naquele dia. Amém. E o segundo ladrão, ao olhar acima de minha cabeça, ele viu 3 homens vestidos de branco. Amém. 3 lindos anjos enviados da parte de Deus. Amém. E o segundo ladrão disse assim: olha esse homem, tirava da cabeça dele. Ele é um crente, não mexe com ele. Ele está fazendo por onde de ir para o céu. E nós estamos fazendo por onde de ir para o inferno. E naquele momento, o
que estava lá na minha cabeça disse essas palavras. Não, esse daqui é um dar assistido na cabeça dele, porque ele fez um voto de pregar o Evangelho e de arrancar as pessoas das trevas para levar para Deus. Ele pulava toda a força da minha cabeça. E eu não senti nada. Porque a mão do anjo estava ali. E quando ele disse que ia dar 6 tiros, naquele momento eu peguei e chorei. Pensei na minha esposa, na minha filha. E de repente eu ouvi aquela mesma voz ser ouvida do meu pai. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E aquele ladrão, o segundo ladrão, guardou a arma, o semblante dele mudou. E ele viu ali o livramento de Deus em Deus. Querido irmão, você está aqui nessa manhã. Talvez você não tenha mais ânimo de vir à igreja. Talvez esteja afastado. Eu quero te dizer uma coisa. Volta para Jesus. Ele é a nossa única esperança. Ele é a nossa segurança. Ele nos prometeu um futuro brilhante. Ele foi preparar o céu, o lugar para nós morar, o lugar onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais doença, não haverá mais ladrão colocando a tua vida, te ameaçando de morte. Olha para o Apocalipse capítulo 21, a promessa do novo céu e da nova terra. Jesus foi preparar para os salvos. Não desanimem. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele vem buscar a nós e Ele vai nos levar para a Canaã celestial. E lá você não vai correr risco de nada, porque lá no céu é o lugar onde Jesus é. Querido irmão, a irmã vai cantar um hino, né, agora nesse momento. Se você é uma pessoa que está aqui nessa manhã e você precisa do milagre de Jesus na sua vida, quando ela terminar de cantar, eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Quero orar para que Deus te dê força, Deus te dê ânimo. Mas antes de ela cantar, olha esse vídeo aí da história da minha filha Susana, que eu irei reencontrá-la no dia da volta de Jesus. Amém? Susana foi sepultada, mas ela morreu em Cristo Jesus. Ela tinha uma voz linda para louvar, era o ministério dela. Ela esteve comigo no sertão, uma semana de oração que eu fiz lá na igrejinha do bairro chamada Ancharia. Louvado seja Deus. Olha a voz dela, ela vai cantar. Esse é o esposo dela, o Pedro, e a minha filha. Aqui eu peguei no braço. Morreu no acidente. Mas Jesus vai voltar e Ele vai devolver ela outra vez. Somos a
dar estudo bíblico, ensinei a ela, antes de acontecer esse acidente, ela deu estudo bíblico para 3 mulheres. Ela só viu o batismo de uma. Das outras 2, elas se batizaram depois de Suzana falecer, e elas disseram naquele dia: eu queria que ela estivesse aqui para me dar esse abraço, mas eu sei que quando Jesus voltar eu vou poder abraçar ela novamente. Amém. Agora nós vamos ver o menino que a irmã vai cantar, e eu faço um apelo aí para você que esteja aqui nessa manhã, gostaria que se tivesse a família reunida. Às vezes está o esposo em casa, a esposa está aqui, às vezes é o marido que está aqui, a esposa não está. Você que também está um pouco afastado da igreja, ao ouvir esse hino, escute a voz do Espírito Santo te convidando. Venha à frente depois que eu quero terminar com a oração, entregando vocês. Amém. Outro milagre aconteceu na minha vida há poucos dias atrás. No ano de 2020, 2021 eu peguei a Covid e eu perdi 10 quilos. Eu não sentia sabor de comida, nem o sabor da água. Fiquei internado no meu hospital na cidade onde eu moro, no Catalinho, no hospital municipal, na sexta-feira até o domingo, quando eu fui transferido
para o Hospital Alfa na cidade de Recife. A chance que eu tinha para as médicas e os médicos de lá era não voltar. Eu fiquei 45 dias lá internado. Sucedeu que eu completando já os seus 40, quase 44 dias por ali, chegou um cidadão muito cansado, senhor de idade. E naquele dia eu era com uma pessoa que eu fiquei desse lado, e aqui tinha o quarto do cidadão que ficou ali na frente dele. E ali, naquele dia, o senhor José morreu. Por volta de 7 horas da noite. Eu não sei que hora foi aquela, a enfermeira que cuidava do seu José. Eu criei, o seu José faleceu. Deus estava dormindo. E de repente, quando eu me assustei, a minha caiu. Foi para 78. E quando o homem estava visitando lá seu José, ele disse assim, virou para mim e disse que vai ser o próximo. Naquele momento eu me virei de lado e orei a Deus, Senhor, não deixe ele me entubar. Se o Senhor quer que eu vá pregar em Petrolina, fazer o evangelismo, o Senhor me tire daqui. Fiz essa oração e disse 3 vezes, amém e amém. E naquele momento voltou, graças a Deus. Amém. E estava em 78, foi para 80, 85, para 93. Amém. E eu me sentei ali, à beira do cartão lá, do UTI, e agradeci ao meu Deus Todo-Poderoso. No outro dia eu tive alta no UTI, sem oxigênio, subi para o segundo andar, porque Jesus segurou na minha vida. E ele disse, você quer ir para Petrolina, você vai. E lá você vai salvar, vai pregar o evangelho para uma senhora que está com câncer. Também já se mandaram pela medicina. E era a Dona Maria das Graças. O gênio dela me procurou no evangelismo, depois que eu terminei a noite. Ele disse, eu quero te levar para a casa de minha sogra. Eu disse, pois não, o que ela tem? No caminho ele disse que era câncer, e o médico disse para ela que ela tinha chegado tarde. O câncer tinha espalhado pelos pulmões. E eu fui lá, fiz o apelo para ela, preguei para ela, fiz o apelo para ela aceitar Jesus. A mulher aceitou e foi batizada depois de um mês. Eu terminei o evangelismo, fui embora para casa. Ela no batismo dela, foi de frente à casa dela, e depois de parece 3 meses, a Dona Maria das Graças morreu no Senhor. E sabe quantas pessoas foi batizada lá em Petrolina? Com ela, 13 pessoas. Amém? Deus disse, vai para Petrolina, vai lá, eu irei te usar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu sei que está escrito em Tua Palavra, que o Senhor mesmo disse, no mundo passareis por aflição, mas tende com ânimo, eu preciso. Senhor, em Tuas mãos, eu entrego essas mães, essas pessoas que vieram aqui à frente. Eu quero colocar essas pessoas aos Teus cuidados. O Senhor conhece as lutas que elas enfrentam do dia a dia. Mas eu te peço, Senhor, que Teu Espírito Santo concede essas pessoas na Tua presença. E o Espírito Santo preparando elas para a volta de Jesus. Senhor, se tem alguém aqui esta manhã que está afastado da igreja, esse é o momento dele voltar para os braços do Pai. É o momento de voltar à igreja do Senhor Jesus. Senhor, em Tuas mãos eu entrego essa pessoa. Eu entrego essa igreja aqui nessa cidade em Tuas mãos, porque essa igreja foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, a liderança da igreja, seja com os anciãos dessa igreja, seja com o pastor desse distrito, dê saúde para ele, dê força, proteção, e derrama sobre ele o poder do Teu Espírito Santo. Agora em Tuas mãos eu entrego essas pessoas, cuide de cada uma delas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.